Os portugueses estão em casa, mas o país está junto. E no Grupo Os Mosqueteiros estamos juntos para ajudar. Atentos a si e aos nossos, unidos a todos os profissionais de saúde e agentes de segurança que estão no terreno. Implementamos todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde nas nossas lojas, armazéns e estruturas centrais, para que todos se sintam seguros. Trabalhamos com os nossos parceiros para que neste momento mais difícil, nenhum bem essencial falte em sua casa. Mantemos o nosso compromisso com o preço real sempre baixo. Estamos unidos para vos ajudar, porque tudo o que fazemos por si. Intermarché, Bricomarché e Rodi. Juntos, pelo que é mais importante. Boa noite. Portugal pode atingir a imunidade de grupo em setembro. O Primeiro-Ministro disse que se não houver atrasos na entrega das vacinas, 70% dos portugueses estarão vacinados no fim do verão. António Costa acha que o plano de vacinação está a ser um sucesso e descreveu os casos das vacinas dadas indevidamente como frutos podres que não mancham a operação. É o dia para os guardas prisionais da zona de Sintra receberem a primeira dose da vacina. António Costa acredita que é possível cumprir a meta fixada de, até ao fim do verão, quase 2/3 dos portugueses estarem vacinados. Se as quantidades de vacinas que estão contratadas forem entregues a tempo e horas, e tudo decorrer com a normalidade como assistimos aqui estarem a decorrer, nós atingiremos os 70% de imunização comunitária no final do verão. Uma vacinação que para o Primeiro-Ministro vai na velocidade que estava prevista e que não fica manchada pelos casos de quem resolveu passar à frente dos outros. Nós não podemos, a partir de um fruto podre, estar aqui a diminuir aquilo que tem sido uma operação de grande sucesso que tem vindo a desenvolver. Nós temos estado a cumprir os prazos, temos estado a vacinar quem deve ser vacinado e temos estado, e estamos aliás na cooperação internacional, a ter uma taxa de efetividade que compara muito bem com os melhores dentro da União Europeia. Não podemos dar mais porque não temos mais vacinas. Para punir estes casos, o PSD entregou no Parlamento uma proposta que autonomiza o crime de vacinação indevida com multa ou pena de prisão até 3 anos. O Governo tem outro entendimento. Aquilo que dizem os serviços jurídicos da Presidência do Conselho de Ministros é que a generalidade das práticas e desses incidentes que têm sido registados é que já estão previstos, são factos que são enquadráveis em crimes previstos e puníveis de acordo com a legislação penal já em vigor. Os casos de vacinação indevida entregues no Ministério Público estão agora nas mãos da Polícia Judiciária. A Ministra da Saúde quer uma revisão do plano de vacinação. Marta Temido reconheceu que são necessários critérios mais apertados para evitar sobras de vacinas e gerir essas sobras. Perante os recentes casos de uso indevido da vacina contra a Covid-19, a Ministra da Saúde clarifica. Abusos têm de ter um enquadramento específico e não prescindiremos de lutar para que ele seja aplicado. Situações em que as pessoas procuram utilizar o melhor possível aquilo que é a utilização das vacinas devem ser consideradas como tal, sob pena de se fazer uma avaliação precipitada daquilo que é um processo que também conta com muita gente a trabalhar muito bem, a aplicar vacinas muito cuidadosa e criteriosamente. Marta Temido admite, o processo de vacinação é novo e tem passado por muitas dificuldades, mas devem distinguir-se os abusos de aproveitamento das sobras de vacinas, já que o prazo de utilização não passa das 6 horas. Nós naturalmente estamos a trabalhar para que vários aspectos sejam aperfeiçoados, desde logo uma melhor adequação do envio da quantidade de vacinas para cada local, para que estas situações sejam minimizadas ao máximo possível. Mas todos sabemos que pode haver sobras de vacinas e que também não queremos que elas sejam desperdiçadas. A Ministra faz um apelo à racionalidade do uso das vacinas e anuncia que já se encontra a trabalhar com o novo coordenador da Task Force, Gouveia e Melo. A revisão de regras que demonstram necessidade
ser mais pormenorizadas para que haja menos aleatoriedade é uma realidade e está a ser feita. Estamos a trabalhar com o Sr. Coordenador da Task Force para fazer isso. Critérios apertados, promete a Ministra, para combater as várias irregularidades até agora conhecidas. Demitiu-se o diretor clínico do Hospital da Cruz Vermelha. O responsável reconheceu que houve um caso de vacinação indevida no hospital, mas alegou que foi provocado por um lapso. Irregularidades no processo de vacinação no Hospital da Cruz Vermelha. Foi esta a justificação dada por Francisco Ramos para abandonar o comando da Task Force. O diretor clínico demissionário do hospital, Manuel Pedro Magalhães, fala apenas de um caso isolado. As irregularidades de que eu e a enfermeira diretora temos conhecimentos, a única é de um elemento médico que é médico de medicina interna e que nas progressivas depurações da lista de pessoas a serem submetidas à vacina na primeira fase, infelizmente passou de médico de medicina interna a cirurgião. Nós não estamos a dizer que não houve nenhum erro, houve um lapso. O caso foi detectado na passada terça-feira pelo próprio Francisco Ramos. A RTP sabe que há também suspeitas relacionadas com a vacinação de profissionais com reduzida atividade clínica no hospital. Manuel Pedro Magalhães, responsável pelas listas, rejeita e diz estar de consciência tranquila. Foram vacinados no total cerca de 230 profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha. Diz a norma da Direção-Geral de Saúde é que todos aqueles que cuidem de doentes na instituição, independentemente do seu vínculo laboral, devem ser incluídos no programa de vacinas. Foi isso que foi feito. E, portanto, é indiferente se a pessoa é reformada ou se faz parte do quadro do hospital ou se é um colaborador a tempo parcial. Portanto, o que se fez foi a inclusão de todos esses. Portanto, não andámos a oferecer vacinas a ninguém. Tanto o diretor clínico como a enfermeira diretora do hospital colocaram o lugar à disposição. Ambos já foram ouvidos pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Francisco Ramos continua a presidir a Comissão Executiva do Hospital da Cruz Vermelha. Deixa a coordenação do Plano Nacional de Vacinação numa altura em que se multiplicam as denúncias de irregularidades no processo em todo o país. António Costa rejeita que a saída esteja relacionada com estes casos. Como sabe, a substituição do responsável pela Task Force nada teve a ver com o trabalho da Task Force, mas teve a ver com uma ocorrência numa instituição, no Hospital da Cruz Vermelha, de que ele também é Presidente do Conselho de Administração. Francisco Ramos, contactado pela RTP, diz preferir manter-se em silêncio até serem conhecidos os resultados da Inspeção-Geral. As irregularidades no processo de vacinação já levaram à abertura de pelo menos 9 inquéritos. A Procuradoria-Geral da República atribuiu à Polícia Judiciária a responsabilidade de investigar estes casos. O novo coordenador da campanha de vacinação vai apertar as regras. O vice-almirante Gouveia Melo quer evitar novas falhas nas prioridades de vacinação. Nós estamos em modo treino, mas nós treinamos como combatemos, para um dia combatermos como treinamos. Ou seja, para que tudo seja fácil no dia em que tivermos que agir em termos reais. Depois de 40 anos dedicados à Marinha, a missão é agora vacinar os portugueses. A prioridade é continuar um esforço de vacinação que está a decorrer relativamente bem. Se pensarem na percentagem de pessoas que já foram vacinadas, cerca de 300 mil pessoas, 3%. A maior parte das vacinas que chegam ao país, a maior parte não, são todas as vacinas que chegam ao país, são praticamente inoculadas em menos de uma semana após chegarem. Assume a coordenação de um plano que conhece bem, com prioridades definidas. É prioritário atuar em todas as áreas, a começar pelas áreas onde houve falhas. Nós vamos ter que analisar a razão das falhas e tentar evitar que elas se repitam. Por isso, defende regras mais apertadas. Bastava haver um desvio que é lamentável. Claro que vamos apertar mais as regras. O aperto de regras é uma coisa importante, o aperto do controle é uma coisa importante, e também da consciencialização das próprias pessoas que estão no processo. O submarino é considerado, a nível mundial, a arma dos pobres. Foi chefe da Esquadrilha de Submarinos, porta-voz da Marinha, comandante naval. Agora assume a coordenação do plano.
de vacinação contra a Covid-19. Se não sentisse que fosse capaz de coordenar, não tinha aceito o desafio. Habituado a não dar nas vistas, Gouveia e Melo deixa claro que quer continuar a prestar serviço de forma silenciosa. Os números do dia sobre a Covid-19 em Portugal são dominados pela palavra menos. Menos mortes, menos casos, menos pessoas internadas. Nas últimas 24 horas, registaram-se no país 225 mortes. Apesar de ser um valor muito elevado, é o número mais baixo desde 22 de janeiro. O número total de vítimas mortais da pandemia em Portugal ascende agora a 13.482. Nas últimas 24 horas, registaram-se 7.914 novas infecções. Exatamente metade das 16.000 infecções da quinta-feira passada. A epidemia está em claro recuo em Portugal. Mas como nos comparamos nós com o resto do mundo? Estas são as curvas da pandemia em todos os países do planeta. E esta é a posição de Portugal neste momento. Continuamos, portanto, a ser o pior país do mundo em termos de Covid-19, apesar de estarmos a descer. Curiosamente, a curva portuguesa é muito semelhante à espanhola, embora em escalas diferentes. A portuguesa e a espanhola, ambas sobem e descem ao mesmo tempo. Vamos agora comparar com os dois países considerados os mais atingidos do mundo durante meses: o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão aqui e o Brasil aqui. Os Estados Unidos em rota descendente, e no Brasil não estamos seguros quanto ao número de testes realizados no país. Em Portugal, a diminuição de casos já se reflete numa descida da pressão nos hospitais. Há hoje menos 188 pessoas internadas por causa do vírus e nos cuidados intensivos são menos 14 pessoas. É a maior queda diária de sempre de doentes nas unidades de cuidados intensivos. A subir estão os recuperados. Foram 10.760 pessoas a recuperar nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia já recuperaram da infecção com o novo coronavírus mais de 500 mil de pessoas, mais exatamente 573.934, equivalentes a 76,6% dos infectados. A vacinação arrancou hoje no Norte para as pessoas com mais de 80 anos ou acima dos 50 com doenças de risco. A Diretora-Geral de Saúde apareceu em público ao fim de um mês e disse que o processo de vacinação está a correr bem, apesar dos abusos. Com 85 anos, João Couto prepara-se para ser vacinado. Eram 6 horas, estava a pé já, a preparar-me para sair, para vir para aqui. Está pronto? Estou pronto. Foi o primeiro a receber a vacina contra a Covid-19 no Centro de Saúde em Paranhos, no Porto. Tenho vários problemas de saúde e tinha medo. Agora com a vacina e tal, fico mais aliviado, não é verdade? Um alívio não só para João Couto, como também para os 30 doentes que foram convocados para o dia em que se assinala o arranque da vacinação a Norte. Tranquilo, calmo e satisfeito, porque é mais um passo nesta caminhada que estamos a fazer para nos livrarmos do Covid. Esta vacina é uma vacina muito suscetível na sua manipulação técnica, que exige muito cuidado e muito rigor na sua preparação e, portanto, à medida que esta capacidade se for instalando e desenvolvendo e que os profissionais de saúde forem desenvolvendo esta competência, nós poderemos alargar esta capacidade diária. Nesta fase da vacinação estão a ser chamadas por SMS ou contacto telefónico pessoas com mais de 80 anos ou a partir dos 50, mas com doenças consideradas de risco. O processo arrancou esta quinta-feira em 4 agrupamentos de centros de saúde do Norte: Porto Oriental, Braga, Vila Real e Póvoa de Varzim. A Diretora-Geral da Saúde diz que a vacinação está no bom caminho, ainda que haja muito para fazer. Apela à confiança dos portugueses, apesar dos abusos conhecidos. Obviamente, lapsos, erros, falhas, incumprimentos existem. Mas vamos ver em que
proporção e vamos ver como é que os conseguimos detectar e prevenir. Agora temos que olhar para o positivo. E o positivo é que muito mais de 300 mil pessoas, mais propriamente 360 mil pessoas, foram já vacinadas. Mas só 84.975 é que concluíram o processo. Sobre o facto de Graça Freitas ter estado pelo menos um mês ausente do ecrã, a diretora-geral justificou-o com um novo modelo de comunicação. A Diretora-Geral da Saúde não precisa de aparecer. A Diretora-Geral da Saúde precisa de trabalhar. E esta foi uma fase em que, do ponto de vista comunicacional, se tomaram outras opções e eu continuo a trabalhar exatamente como sempre trabalhei. Graça Freitas lembra que o foco deve ser a vacinação, que representa um sinal de esperança. A Fitch avisou que 2021 vai ser um ano fraco para os bancos portugueses por causa das moratórias. Uma vigilante identificou quem amarrou Ihor Omeniuk por mais do que uma vez. No julgamento, primeiro a vigilante que testemunhou não sabia de nada e depois já sabia de tudo. Foi um dia cheio de novidades. Existem muitos mais factos que deverão também ser investigados. Aguardadas há muito pela defesa. Era o que procurávamos, a descoberta da verdade. E em que estas imagens de videovigilância fizeram toda a diferença. Costuma-se dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Elas estão cá. Cá no tribunal esteve a vigilante no CEF do aeroporto de Lisboa, Ana Sofia Lobo. Primeiro disse que ouviu Ihor Omeniuk a gritar durante 10 minutos quando ele estava com os inspectores do CEF e referiu que nunca viu ninguém a usar fita adesiva e que nunca tinha ido a esta sala onde estava o cidadão ucraniano. Mas, confrontada com as imagens de videovigilância, assumiu que afinal foi ela quem, por 2 vezes, levou fita cola aos colegas vigilantes, que os viu a pôr fita em Ihor e que até lhes levou uma revista, só não sabe para quê. Referiu que depois um colega vigilante se aleijou e cocheava e que da farda de vigilantes fazem parte botas. Uma informação que pode ser relevante porque o corpo de Ihor tinha marcas de uma bota. São dados curiosos, contraditórios, vão ao encontro de qualquer um de nós. Defendemos que os inspectores já tinham reportado no passado. Perante tantas incoerências, questionamos. Não é escusado. A sua cliente teve várias contradições ao longo deste processo, confrontada com as imagens? Não falo. Se por um lado se tentava efetivamente imputar a responsabilidade às seguranças, a verdade é que por outro percebe-se que eventualmente eles tinham uma autonomia que poderia ser autorizada pelos mais altos quadros do CEF no aeroporto. Em tribunal, o médico do INEM que verificou o óbito admitiu que viu manchas azuladas no corpo, o que é habitual de um doente em paragem cardiorrespiratória e que por isso não lhe pareceu útil colocar essa informação nesta ficha de verificação de óbito. Portugal é o terceiro país da zona euro que menos gasta no combate à crise provocada pela pandemia. Isto, apesar de ser um dos mais afetados ao nível sanitário e económico. Um artigo publicado pelo Banco Central Europeu e divulgado pelo Jornal Público revelou que o pacote de medidas português de combate à pandemia vale 3% do PIB. Só a Finlândia e a Espanha têm medidas com impacto menor. Já nas medidas com impactos potenciais no futuro, como as moratórias de crédito, Portugal fica a meio da tabela. O estudo do BCE confirma que são os países do Norte da Europa a fazerem um esforço orçamental maior no combate à pandemia. 7 sindicatos da TAP recusaram o acordo para cortar na companhia aérea. O documento proposto pela empresa para substituir o acordo coletivo retira vários direitos, entre os quais os 26 dias de férias e o refeitório. Em resposta, os 7 sindicatos retiraram-se das negociações. Com a TAP em situação económica difícil, o acordo da empresa fica suspenso. A companhia propôs um acordo de emergência, mas depois de semanas de reuniões, há 7 sindicatos que se retiraram da negociação. Entre eles, alguns dos mais representativos na TAP, como os dos trabalhadores da aviação e aeroportos, aviação civil, handling, mas também dos engenheiros e economistas.
Segundo o jornal online Eco, entre os direitos que ficam suspensos no acordo de emergência proposto aos trabalhadores estão os 26 dias de férias, pagamento de horas extraordinárias, abonos para falhas ou penosidade e subsídios para filhos em educação especial ou apoio para material escolar. Retirados serão também o refeitório, a ambulância de prevenção permanente nas instalações da empresa e ainda regalias como o complemento de reforma ou de doença. Tudo isto além da redução de 25% aplicável a todas as componentes do salário. As negociações deviam ter terminado a 31 de janeiro, mas há ainda sindicatos importantes, como o dos pilotos, pessoal de voo e manutenção, que se mantêm em conversações para tentar chegar a um acordo menos gravoso para os trabalhadores. O prazo será agora até ao fim desta semana. O Ministério das Infraestruturas e Habitação, que tem a tutela da TAP, não quis comentar o fim das negociações com alguns sindicatos. O Instituto de Medicina Legal registrou um dos valores mais altos de sempre do número de corpos em câmaras frigoríficas na região de Lisboa. Ativistas angolanos saíram às ruas a exigir a punição dos polícias que abriram fogo contra uma multidão na Lunda Norte. São assuntos que vamos retomar na segunda parte do telejornal. Até já! Quer melhorar o seu espaço de trabalho? Comece hoje. Realize os seus projetos. A partir de quinta-feira, aspirador sem fios de líquidos e pó com bateria e autonomia para 22 minutos. 19,99€. Lidl, mais para si.